Amém, irmãos. Por isso, tomar assento em nome de Jesus. Já eu louvo a Deus pela oportunidade, pela vida da irmã que nos fez o convite, bem como o pastor dessa igreja, dessa liderança. E nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Quando a liderança desse grupo, Deus vos abençoe em nome de Jesus a toda a igreja. Trago também a paz do Senhor, nosso pastor, nos permitindo que a bênção de estarmos aqui nessa noite. E eu fiquei feliz em ver esse menino tocando bateria. Esse menino é uma bênção, ele me fez na Bahia, assim como ele, não tinha condições nenhuma de ter instrumento. Ele fazia barulho na casa dele, de cima com as latas. A minha tia uma bateria para ele, uma bateria infantil. E Deus deu graça a esse menino, porque ele começou a tocar muito. E ainda adolescente, eu comecei a... E quando eu descobri ele, eu trouxe ele para perto de mim. Ele tocou 5 anos comigo e Deus foi glorificado. Eu fiquei alegre em ver você. Continue assim, Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. E eu acredito que antes do arrebatamento, ainda me dá uma oportunidade de fazer um adiano embaixo de você. Brincadeira em nome de Jesus. Desde já eu louvo a Deus também por esse grupo maravilhoso, grupo de adolescentes, que Deus continue honrando vocês. Nossa família sempre fomos evangélicos, e eu me alegrei porque eu também fui adolescente, e hoje está ali a minha irmã mais velha, que também era dos jovens, eu era das crianças, ela era dos adolescentes. Eu queria ser dos adolescentes, e quando eu entrei nos adolescentes, ela foi para os jovens. E eu fiquei nos adolescentes, daqui a pouco eu queria ser jovem também, e quando eu fui para os jovens, ela casou. Aí depois que ela casou, eu casei, e Deus foi glorificado. Irmão, sem mais delongas, eu quero convidar-vos a abrir vossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 55, e o versículo 6, onde está inserido o tema desta festividade, no nome de Jesus. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E você diz amém. Amém. Irmãos, quando foi nos dada o tema para esta festividade, e sabendo por se tratar de festividade adolescente, eu busquei do Senhor uma mensagem que pudesse abranger especificamente o coração dos adolescentes. Porque quando estamos numa festividade como essa, nós temos a preocupação por sermos pessoas que estão iniciando o seu caminho ministerial. Mas Deus, Ele trabalha da maneira que Ele quer, porque nós somos o instrumento e Ele é o tocador. E a música que é tocada em nossa vida é Ele que define, é Ele que faz, é Ele que trabalha. E quando meditamos nesse contexto de Isaías, a gente pode observar que este livro foi escrito em um período em que o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era Israel, que naquela época sofria um declínio devido à ameaça do Império Assírio. E o reino do sul, que era Judá, sofria um declínio espiritual e moral. E é nesse ambiente que o Senhor então levanta o profeta Isaías para pregar. E ele começa a pregar que virá um homem, filho de mulher, que esmagará a cabeça da serpente e que ele restabelecerá a comunhão do povo com o divino. Logo, esse texto, ele se torna um texto messiânico. Ele fala de Jesus o crucificado. E quando eu começo a meditar especificamente no capítulo 55 e no versículo 6, ele está incentivando o povo a buscar a esse Senhor, a buscar a este Senhor. E quando nós observamos, irmãos, quando eu começo a observar a enfatização do profeta Isaías nesse versículo 6, o Espírito Santo me leva a observar que ele está pedindo ao povo para buscar ao Senhor.
Ele está pedindo ao povo uma atitude particular e pessoal dele. É preciso buscar. E quando eu observo dentro da mensagem, dentro da Bíblia, ela de várias maneiras, de várias formas, aconselha a buscar ao Senhor de alguma maneira. Se nós formos lá no 1 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 11, ele diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Quando vamos para Salmos, capítulo 63, versículo 11, o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei. Em Jeremias, no capítulo 39, no versículo 3, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. No livro de Amós, no capítulo 5 e no versículo 4, ele diz: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai e vivei. Em Sofonias, no capítulo 2, no versículo 3, ele diz: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 56, ele diz: porque buscai, ó vivei entre os mortos. Ele não está aqui, ressuscitou, e essa noite ele está aqui na Assembleia de Deus do Marilac, e só quem veio buscar a ele, levante a mão, glorifique, adore. Ele veio, ele ressuscitou, está aqui para aquele que veio buscar a sua face. E quando nós observamos isso, nós podemos observar que quando Isaías ele escreve esse livro, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto você. Isso significa que haverá um tempo em que não poderemos mais buscar, ou não se poderá mais buscar ao Senhor. Haverá um tempo em que o Senhor não será encontrado quando alguém for buscar. Logo eu entendo que esse é o tempo de buscarmos ao Senhor. Logo, o Espírito nos traz a realidade de que o tempo de buscar ao Senhor é agora, é hoje e é já. Não é mais tempo de nos preocuparmos com mais outra coisa a não ser em buscar o Senhor. E essa noite eu quero ministrar ao vosso coração e o Espírito Santo ministrar ao meio essa noite, que é tempo de buscar. E quando eu digo que é tempo de buscar, existem algumas coisas que estão disponibilizadas para que busquemos. E a primeira coisa que devemos nos preocupar no tempo em que vivemos hoje de buscar, é buscarmos a presença de Deus. Buscarmos a presença de Deus. E quando falamos em presença de Deus, nós vamos lá para 2 Samuel, no capítulo 6. A gente encontra agora o povo de Israel num dos momentos mais tristes de toda a sua carreira. A arca do Senhor havia sido roubada, tomada de assalto pelos filisteus e levada. E na Bíblia nós sabemos que a arca do Senhor representa a presença de Deus. Nós sabemos que aonde a arca estava, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso, em todas as batalhas que o povo ia, ele levava a arca, porque sabia que quando a arca estava, Deus estava com eles. Mas agora o povo de Israel não tem mais a arca, não tem mais a presença de Deus. E agora entra em uma lástima. Passa
não existe mais louvor no arraial de Israel. Não existe mais adoração, mas alegria no coração do povo, porque sabemos que só quem pode proporcionar a alegria no coração do crente é a presença de Deus na nossa vida. E agora não tem mais a arca, não tem mais a presença de Deus. E Davi, ele contempla aquela situação e ele diz: não, eu preciso tomar uma atitude. Se ninguém até hoje se preocupou com isso, eu preciso buscar de volta a presença de Deus para o meio do povo. A Bíblia diz que então Davi arma o seu exército e parte para resgatar a arca do Senhor. Ele resgata a arca do Senhor, retorna de novo para Israel. E no meio do seu trajeto, a Bíblia diz que ele resolve descansar a arca em algum lugar. Ele ficou abatido, porque um dos israelitas tocou na arca, Deus fulminou aquele israelita, e ele ficou um tanto deprimido, e disse: não, vamos deixar a arca aqui na casa de Obed-edom. Irmãos, a Bíblia diz que quando a arca do Senhor vai para a casa de Obed-edom, a Bíblia diz que durante o período que a arca esteve ali, a bênção do Senhor fluiu no lar de Obed-edom. Em todos os aspectos, Obed-edom foi abençoado pela presença de Deus na sua casa. E quando eu falo, irmãos, em presença de Deus, quando eu falo em arca da aliança no meio do povo, nós sabemos que existe uma preocupação muito grande hoje em dia. Eu quero abrir um parêntese aqui, nessa noite de festa, para dizer isso aqui da parte de Deus. Existem pessoas que quando fazem festividades como essa, elas se preocupam com muita coisa. Se preocupam em buscar um bom pregador, se preocupam em buscar um cantor bom. Aí a gente se preocupa em buscar os mais belos hinos ungidos para serem louvados naquele dia de festividade. Mas em muitos lugares se preocupam com tanta coisa e esquecem de buscar a presença de Deus para a festividade. Nós tivemos festividade há umas semanas atrás na nossa igreja de Mocidade. E ali foi um coral chamado Coral Kerigman. Se não me falha a memória, é Coral Kerigman. E, meu irmão, aquele coral canta numa unção tão gloriosa. E quem foi lá para buscar a presença de Deus, quando eles estavam louvando, recebeu. Mas tinha um jovem, um dos que estava no coral, que ele era um negão, aquele bem escuro. Eu diria que ele era azul. Irmão, sabe aquele negão que na fluorescente ele brilha? E ele tinha um brincozinho assim, prata, né? Que ele, por ser negão, o brinco ressaía, porque a cor dele era escura.